Olá! Continuando o vídeo, sobre a carta aos Filipenses, eu vou estar falando da estrutura da carta para vocês. É uma carta pequena, como eu disse, só tem 4 capítulos, vale a pena ler. E também vou estar destacando as partes que eu mais me chamaram a atenção na carta. E vamos começar com o capítulo 1, versículo de 1 a 11. Esse primeiro capítulo fala de endereço, fala do endereço e saudações, agradecimento pela parceria no Evangelho e oração pela igreja de Filipos. Eu vou destacar aqui o capítulo 1, versículo 3 a 6. Paulo fala: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, e sempre peço por vocês em minhas orações. É com alegria que peço por causa da participação de vocês no Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, de fato, Deus é testemunha de quanto amo a todos vocês com a ternura de Cristo Jesus. Então, durante essa saudação, essa oração, você vê o tanto que Paulo amava a comunidade de Filipos. Era a menina dos olhos de Paulo. É uma comunidade espelho para todos nós. Depois temos o capítulo 1, versículo de 12 a 30. O que fala essa parte? Fala do anúncio da prisão, mesmo da prisão, como Paulo vê de forma positiva o progresso do Evangelho, comportar-se de maneira digna, exortação à firmeza na fé. Vou destacar para vocês, esse capítulo aqui, eu vou fazer um comentário. Mesmo estando preso, Paulo se manifesta feliz por causa de Jesus Cristo, pois com isto, Jesus se torna ainda mais conhecido, principalmente no pretório. Este júbilo permite ao apóstolo até certa ironia diante do sofrimento e ameaça de morte, quando conclui: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Depois nós vamos para o capítulo 2, versículos de 1 a 30. O que aborda esse capítulo? Fala da importância de viver em harmonia, fala do hino cristológico, que está no capítulo 2, versículo de 5 a 11. Fala da humilhação à exaltação. Esta teologia é conhecida como esvaziamento, termo que traduz o grego kenosis, para expressar o movimento de Jesus, que parte de Deus, desce até a morte na cruz e volta para Deus como Senhor. É o modelo bíblico da humilhação e da exaltação. E depois temos também a humilhação e exaltação da comunidade. Também temos quando Paulo fala de Timóteo e Epafrodito, seus amigos, que vale a pena ler o capítulo 2, versículo 19 a 30. É um texto maravilhoso que ilustra as relações de Paulo com a comunidade toda, em particular com os amigos. Demonstra sua sensibilidade que se manifesta em amizade, carinho, afeto e gratidão. Envia de volta Epafrodito, que foi visitar Paulo com doações da comunidade e que ao chegar lá, quando ele esteve levando as doações na prisão para Paulo, ele caiu doente, esteve à beira da morte, mas Paulo fala que Deus teve compaixão dele e graças, ele se recupera. E aí Paulo manda ele de volta para a comunidade que estava agoniada com o mal que Epafrodito passou. Resolve mandar também Timóteo, que está com ele ao escrever a carta, com confiança e amizade. E não deixa de expressar também o dilema que o acompanha. Ele, o prisioneiro, a condenação ou a liberdade. Depois vamos para o capítulo 3, versículo de 1 a 21. Fala da advertência contra os falsos mestres, que são os judaizantes, os missionários que eram judeus cristãos, e eles criaram muitas dificuldades para Paulo.
querendo impor a lei de Moisés, rituais típicos do judaísmo, como a lei do puro e impuro, descanso sabático e circuncisão. Também temos o testemunho pessoal de Paulo, que é lindo, está no capítulo 3, versículo de 5 a 7, vale a pena ler. E depois, a maturidade cristã. Vou destacar aqui para vocês o que Paulo fala do seu próprio esvaziamento. Ele segue o fio condutor da carta, que apresentou o esvaziamento de Jesus e das comunidades. São fortes suas expressões contra os judaizantes, que propõem confiança na carne e o chama de cães, cuidado com os maus operários e cuidado com os mutilados, refere ele no versículo 2. Diante desses pregadores, que eles tentam desfazer as pregações, Paulo apresenta suas credenciais como judeu autêntico. No capítulo 3, versículo de 5 a 7, concentra aqui as maiores informações sobre seu passado, que por sinal ele jamais nega, e demonstra que a graça de Deus atua e completa nele os valores humanos. Para corresponder à graça, ele deve manter o próprio esforço, buscando o prêmio como atleta de Olimpíadas. É sempre caro a Paulo a imagem da vida cristã, como corrida num campeonato. Ele convida a comunidade a lhe seguir o exemplo no esforço, rumo à perfeição, com os olhos fixos na meta final. Sua emoção o leva às lágrimas. Para recriminar de novo os inimigos da cruz de Cristo, está no versículo 18, ao afirmarem a necessidade da circuncisão e das práticas da lei mosaica. Paulo também gosta de falar muito nessa linguagem, né, de corrida, Olimpíada. Ele usava uma linguagem, comparações, de acordo com a cidade que ele visitava, de acordo com a realidade, para eles entenderem as comparações. É muito interessante isso na carta de Paulo. Vocês vão observar que tem um que ele fala de corrida, tem cartas que ele fala do corpo. E depois vem o capítulo 4, versículo de 1 a 23. Temos as recomendações, a alegria e gratidão aos filipenses. E a saudação final. O último capítulo é só alegria. Alegrem-se. A palavra alegria e seus derivados aparecem 16 vezes. Com sua sensibilidade pastoral, há uma recomendação a Evódia e a Sintique, duas mulheres com forte liderança, colaboradoras na luta pelo Evangelho. Vou destacar aqui o capítulo 4, versículo de 12 a 14. Paulo fala: sei disciplinar-me na penúria e na abundância. Estou acostumado com toda e qualquer situação, satisfação ou fome, abundância ou penúria. E fala: tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, tomando parte da minha tribulação. Ele agradece aos filipenses o auxílio recebido em Tessalônica e agora também, trazido por Epafrodita em nome da comunidade quando ele estava na prisão. Em toda a vida de Paulo, pelo que consta, essa ajuda foi caso único. No mais, ele sempre fez questão de pregar na gratuidade e trabalhar para a própria manutenção. E ele finaliza a carta mandando saudações a todos os santos em Cristo Jesus. E fala: os irmãos que estão comigo saudam vocês. Estejam com vocês a graça do Senhor Jesus Cristo. Assim termina a carta de Paulo. Conclusão. A carta dos Filipenses permanece como um testemunho poderoso da alegria e contentamento que podem ser encontrados em Cristo, mesmo em meio a circunstâncias adversas. Seu conteúdo é profundamente relevante para nós cristãos, hoje oferecendo orientação sobre como manter
alegria em tempos difíceis, a importância da humildade e unidade na igreja e o valor das parcerias ministeriais, fundamentadas no Evangelho. A carta nos lembra que o segredo da vida cristã vitoriosa não está nas circunstâncias externas, mas na intimidade com Jesus Cristo e na compreensão de que Ele é suficientemente em todas as situações. Somos convidados a nos espelhar na comunidade de Filipos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, faça o seu comentário, compartilhe para que ele atinja mais pessoas.